nós vamos só conversar um pouquinho aí sobre cidadania. Vocês já me conhecem, eu sou o Thiago Vieira, professor de Direito Religioso, autor da obra Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, que está na 3ª edição. Também autor aí da obra Direito Religioso, Orientações Práticas em Tempos de Covid, que está na 2ª edição, ambas pela Vida Nova. Como você sabe, a gente escreve aí em diversos blogs, então seria interessante você nos acompanhar na Gazeta do Povo. Semanalmente nós temos um texto escrito na Gazeta do Povo da nossa Lavra, ou então de convidados. O último texto foi escrito pelo meu irmão, pelo confrade de BDR, o Dr. Jeová Barros Almeida Júnior, que escreveu um texto primoroso sobre liberdade religiosa. Nós também escrevemos na Gospel Prime. Na Gospel Prime a gente está com uma série Igreja em Tempos de Pandemia, uma série de 5 textos. Nós estamos no 2º texto. Acompanha lá o 1º e o 2º texto. Inclusive, Leclerc, o 2º texto da série Igreja em Tempos de Pandemia na Gospel Prime é sobre cidadania. Igreja e cidadania. Legal. Né? Bacana. E aí a gente escreve também no Voltemos ao Evangelho. Tá? Então, esses 3 sites são os que a gente tem textos mais seguidos. O Leclerc é professor de diversos seminários no Rio de Janeiro, um cristão, um crente em Jesus aí que nós tivemos a honra de conhecer pessoalmente esse ano, quando estivemos em Niterói, bem no início da pandemia, quando as coisas ainda não estavam fechadas. Nós tivemos a honra de realizarmos juntos 2 eventos, foi muito bacana, e aí então nós começamos a trabalhar juntos aí em algumas frentes importantes em prol da defesa da liberdade religiosa, em prol da defesa da liberdade de crença. O Leclerc é um estudioso aí destas áreas de direitos humanos e muito tem contribuído também para a igreja. Leclerc, dá um bom dia aí para o pessoal. Obrigado, Thiago. Quero dar um bom dia para a turma que te segue, né? Essa multidão que segue você pelo Brasil inteiro. Estou vendo aqui pessoas de vários estados do Brasil. Inclusive, você vai estar em Pernambuco hoje, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Você tem mais tempo de voo do que eu de internet. Vai ser um evento virtual, né? Vai ser um evento virtual. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leclerc, eu sou aqui do Rio de Janeiro, sou da comunidade Verdade e Graça, em Campo Grande, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sou da área de teologia e da área de humanas, né? Trabalho com a área de gestão, área da escuta também, das relações humanas, e desenvolvo vários projetos de teologia há mais de 10 anos com as edições Vida Nova, promovendo a disseminação do conhecimento de forma gratuita, né? Porque uma das coisas que as relações humanas vão nos ensinar, os direitos humanos e a cidadania, é exatamente promover o acesso à informação, né? A liberdade à informação, o acesso ao que há de melhor de conteúdo, né? Promover o debate, né? Permitir que as pessoas se expressem. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo já há mais de 10 anos no estado do Rio de Janeiro. E vocês que estão nos seguindo, se quiserem conhecer mais desses projetos todos, é só acessar o canal youtube.com/Oficina da Palavra e se inscrever lá no canal. Inclusive, Thiago, a gente começou um projeto agora de acessibilidade para surdos. Ai, que Um legal. projeto chamado Mãos que Ensinam, de ensino bíblico e teológico para surdos com aulas em Libras. Então o pessoal pode acessar lá o canal e conhecer que o surdo, né, o deficiente também tem direito cidadão ao conhecimento, ao acesso à informação. E a gente fala, Isso é cidadania, a gente fala tanto, né? exatamente, a gente fala tanto de direitos humanos, direito religioso, cidadania, e o Brasil está engatinhando, né, Thiago? Em tanta coisa, né, cara? Sim. O irmão médio acabou de nos xingar em árabe. Ali, ó, nos xingou em árabe. Continua, só para dar transparência aí. Não, cara, a gente está engatinhando, né? A gente tenta falar e discutir aspectos globais, né?
mas a gente ainda está engatinhando, a gente não tem nem acessibilidade nas igrejas, né? Calçada, escada, rampa, né? Tradução, enfim, a gente está engatinhando e eu acho, ao mesmo tempo que a gente está diante de um grande desafio nacional, local e nacional, ao mesmo tempo eu me sinto muito honrado em estar vivo e participando desse momento da história, porque eu acho que isso é algo que tem completamente pertinente no reino de Deus, né? Tem um autor chamado Demo Shakarian, ele escreveu um livro O Povo Mais Feliz da Terra, não sei se você já teve acesso a essa obra, é uma obra antiga, mas uma obra bem bacana, e ele fala sobre isso, que o legal da obra de Deus é você ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, útil para Deus. Eu acho que essas lives, esses debates, essas discussões são pertinentes para esse tempo, e que bom que a gente está aqui nesse tempo para poder falar sobre isso. Isso é interessante. Até ontem, fugindo um pouco do nosso assunto, ontem, toda segunda-feira à noite, eu ministro um curso aí sobre história da igreja no seminário da nossa igreja local. Até a gente vai mudar esse horário de segunda noite aí, porque eu vou começar a ter aula segunda noite. Mas ontem nós estávamos falando sobre a história da igreja, sobre João Crisóstomo, sobre Clemente de Alexandria, Agostinho de Hipona. E aí, em algum momento, a gente acabou chegando no problema do mal, no problema do sofrimento. E C.S. Lewis tem uma obra muito interessante, que o nome é Problema do Sofrimento, que é uma obra a partir do pensamento de Agostinho de Hipona sobre sofrimento. E ele coloca isso, né, que o sofrimento ele tem duas origens, né? A primeira origem, que é a escolha errada que nós fazemos, fruto do nosso livre-arbítrio. Então, se a gente tiver alguma escolha errada, a gente vai ter como consequência o sofrimento. E a segunda hipótese é o sofrimento como algo bom, como algo que nos faz crescer, como algo que a gente só vai entender depois. É como a obediência. A obediência, muitas vezes, a gente só entende quando a gente obedece, né? Por que aquela ordem? Por que aquele comando? Então, no momento que nós obedecemos, nós entendemos o porquê do comando. E a mesma coisa com relação ao sofrimento. Depois que nós passamos pelo sofrimento, nós entendemos o porquê daquele sofrimento e como ele foi importante nas nossas vidas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de sofrimento mundial, de sofrimento global. Acho não, tenho certeza disso. O Brasil está chegando aí ao número próximo de 100 mil mortes. Isso é muito triste, mas nós precisamos aprender com esse cenário. Nós precisamos lutar contra pessoas, contra ideias, especialmente ideias, né? E as pessoas, elas muitas vezes reverberam ideias ruins, e a gente não é uma luta contra a pessoa, mas contra a ideia que ela está disseminando, como, por exemplo, de impossibilidade do culto a Deus, da impossibilidade de muitas coisas que não são reais, não são verdades, né? E eu vejo que é importante a gente falar um pouco sobre cidadania, porque a cidadania não tem como a cidadania simplesmente ir embora, porque nós vivemos num tempo de pandemia. Na verdade, a cidadania é importantíssima para enfrentar esse sofrimento que nós estamos passando com a pandemia. E aí você coloca muito bem essa questão, inclusive, dos surdos, né? Que são ferramentas importantes de acessibilidade, e agora acessibilidade também para quem não tem nenhuma necessidade especial, né? Porque não deixa de ser acessibilidade quando nós fizemos uma live como essa. Nós estamos permitindo que diversas pessoas que porventura não poderiam estar numa palestra física, né, possam assistir uma palestra online, se não ao vivo, mas depois gravada. Então, nós estamos promovendo, de certa forma, a acessibilidade e, com isso, a própria cidadania, não é, Leclerc? Eu acho que o que você falou é muito pertinente. Com relação ao projeto com surdos, que está lá no canal, a gente tem muito a aprender com eles, porque eles já vivem num estado de isolamento social constante, né? E agora a gente está tendo que conviver com isso, então é um difícil aprendizado.
Então, a gente estudando e estando com eles, tem uma outra live que eu fiz que está lá no canal também, sobre a Bíblia e o surdo, que é um debate sobre projetos de acessibilidade. Então, acho que vale a pena o pessoal assistir, está lá no canal. Com relação ao que você falou das oportunidades, eu acho que a nossa geração, a geração da pós-modernidade, não está acostumada ao debate. Você citou aí Crisóstomo, Agostinho, essa turma da Idade Média, num outro momento, estava mais da Idade Média, não, Da Antiguidade Tardia. Dos primeiros séculos, né? E depois o pessoal da Idade Média também, essa turma está mais acostumada ao debate, à reflexão. E aqui, nesse momento que a gente está vivendo, tudo que envolve debate é visto como uma coisa ruim, como crise, como intolerância, como arrogância, como aborrecimento. E aí tem o lado que não quer conversar sobre nada, e tem o lado que quando conversa não sabe conversar, é agressivo, é violento, e aí perde também ali. Então acho muito legal também que a gente aprenda nesse processo o diálogo, e nós, como cristãos, temos pensamento, temos posição, temos perspectiva, temos um olhar, temos uma cosmovisão, e queremos nos posicionar, e temos que nos posicionar diante daquilo que a gente não concorda. A gente não vai pegar em arma, não estamos aqui, através dessa live, convocando uma nova cruzada, mas mentalmente, intelectualmente, estamos numa cruzada, sim, lutando para manter as nossas posições, manter a nossa postura, dar as nossas respostas, dar as nossas perspectivas sobre o que nós estamos vendo nesse momento. E você tem razão, né? Existe um processo global de mordaça, e a gente tem que romper. Mordaça só quando for voluntária, como diz Davi lá no texto, né? Coloquei uma mordaça na minha boca para não agredir o Senhor nem falar bobagem. Tirando a mordaça voluntária, contra todo tipo de controle, a gente tem que lutar mesmo. E é bom que os cristãos aprendam agora, Tiago, para que quando a gente tiver uma inversão, né, seja ela política, seja ela social, os cristãos também aprendam a não amordaçar ninguém, também a ouvir como uma expressão incrível da graça de Deus, que, como você já falou tantas vezes em tantas palestras, né, mesmo em meio à queda, ainda no Éden, um drama, um caos, uma ruptura violenta com o Criador. Mesmo assim, Deus foi lá e perguntou: mas Adão, o que você fez? O que está vendo? Deus não calou Adão, não botou uma boca. Cala a boca. Isso não existe, né? Ele foi lá e ouviu a criatura, ainda que a criatura tivesse desfocada e perdida, fizesse acusações infundadas: não fui eu, foi isso, foi aquilo. Mesmo assim, o Senhor falou: onde é que você está? Por que você fez isso? Por que você está nu? Essa é uma prática que a gente aprende com o nosso mestre, com o nosso Criador. Exatamente. E eu vejo a necessidade da gente, de forma dialética, conversando, expondo as verdades bíblicas, que são as verdades que formaram o nosso Brasil, que formaram a nossa nação. Nós precisamos expor essas verdades, não ter medo de expor essas verdades, inclusive no ambiente universitário. Nós não podemos nos calar diante dessas mordaças que tu colocaste, e muitas vezes mordaças sob a bandeira do Estado laico, sob a bandeira das maiorias. Da democracia. Da democracia. Da democracia. Então, nós somos um país plural, um país com diversidade. Então, você não pode falar... Veja, diversidade é a consequência natural ou a consequência possível da liberdade. Quando nós temos um ambiente de liberdade, o fato social que se sucede pode ser a diversidade. Por que pode ser? Porque pode ser que, mesmo assim, com liberdade, não tenha diversidade. Então, a diversidade é um fato social que vai ocorrer apenas e tão somente em um ambiente de liberdade. Se nós não tivermos liberdade, nós não vamos ter diversidade. Então, a diversidade ela é consequência, ela não é antecedente.
ela é uma consequência da liberdade. E a liberdade, por sua vez, é uma consequência da dignidade da pessoa humana. Tá? Então, nós temos que prestar atenção no que é antecedente, no que é fundamental, para então, o que é fundamental, nós estudarmos, nós reverberarmos, nós darmos a real importância. Por exemplo, a cidadania, ela é fundamental. A cidadania é base para a democracia. A democracia não vem antes da cidadania. A cidadania vem antes da democracia. Por quê? É importante nós entendermos isso. O que é cidadania, né? A cidadania ela tem três faces, digamos assim, né? Ela tem a face dos direitos e liberdades individuais, que nós também chamamos de direitos civis, que são aquelas liberdades constitucionais, o direito de ir e vir, o direito à liberdade religiosa, a liberdade acadêmica, a liberdade de imprensa, a liberdade profissional. Então, são as liberdades individuais. A cidadania também tem sua faceta das liberdades políticas. As liberdades políticas são aquelas de votar, de ser votado, de se associar politicamente falando, partidariamente falando, de se candidatar, de ser candidato a um cargo público, bem como exercer uma carreira pública, ser servidor público, ser funcionário público. Isso é uma liberdade política. E, por fim, a dimensão social da cidadania, que são, então, os direitos sociais que foram conquistados ali no início do século passado, que guardam relação, então, com a jornada de trabalho, com condições de trabalho razoáveis, com o voto. O voto daí na liberdade política, né? Com condições de trabalho razoável, com condições de igualdade. Então, quando nós temos essas três dimensões, nós vamos ter cidadania. E a partir da cidadania que nós vamos conseguir, então, ter democracia. Não existe democracia que não seja exercida essas três dimensões da cidadania que eu falei. E como é que você consegue exercer essas três dimensões da cidadania? Liberdades políticas e igualdade. Você consegue a partir da participação de todas as pessoas nesse processo. A participação das pessoas nas coisas da cidade. A participação das pessoas nas coisas que importa para o bem comum, que importa para a comunidade, que importa para a cidade. E quando é, Leclerc, que eu vou me associar com outra pessoa, que eu vou me reunir com outra pessoa para me interessar pelos bens da cidade? Quando eu dou importância para outra pessoa, quando eu reconheço a outra pessoa como igual a mim, quando eu vejo que o Leclerc, além de ser semelhante a mim, ele foi feito a mesma imagem que eu fui feito, a imagem do Criador, a imagem de Deus. Então, no momento que eu entendo que o Leclerc é uma pessoa que foi feita Acho que deu. Caiu aqui porque alguém me ligou. Quando eu entendo que o outro foi feito à imagem e à semelhança de Cristo, eu vou me importar com essa outra pessoa. Então, eu vou me unir com ela pelo bem comum de todos. Porque, afinal de contas, todas as pessoas foram feitas à imagem e à semelhança de Deus, né? Então, em razão disso, eu quero o bem comum de todos. Eu percrusto, eu persigo o bem comum de todas as pessoas. Tá? E por que a igreja é importante nesse processo? Porque a igreja, ela ensina isso para nós. Né? Então, a igreja nos traz esse elemento cultural que vem de dentro da gente. Não é um elemento formal, como uma lei que existe no Brasil, as leis que obrigam as pessoas a terem igualdade, né? As pessoas serem tratadas de forma igual, obrigam as liberdades, mas isso vem de fora, isso vem de uma lei,
Então, nós cumprimos porque nós somos obrigados. E sempre quando a gente é obrigado a cumprir alguma coisa, a gente muitas vezes não cumpre essa coisa da melhor forma possível. Nós não cumprimos uma obrigação da melhor forma possível, de maneira geral. Agora, quando o comando vem de dentro, quando o comando vem de nós, né, é muito mais fácil. E esse comando, na verdade, ele não vem de nós, ele passa por nós, porque ele vem do Espírito Santo de Deus, que habita no seio da igreja, que Jesus Cristo, lá em Atos 1:9, quando ascendeu aos céus, deixou o seu Consolador, que é Deus, que é Deus Espírito Santo, que é da mesma substância do Pai e do Filho, que vive entre nós e nos ensina, então, por meio da sua graça, a reconhecer as outras pessoas como também importantes. Não importa se ela é surda, não importa se ela é muda, não importa se ela usa óculos fundo de garrafa, que nem o Leclerc, ou não importa se ela tem os olhos azuis tão bonitos como Deus. Eu quero direito de resposta. Não importa, entendeu? O que importa é que o Leclerc foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado pelo Criador do universo e Jesus o ama. Né? Então, se Jesus o ama, ele nos ensina a amá-lo também. Esse é o segundo mandamento que resume toda a lei e os profetas: amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso me conhecer qual a melhor forma de me conhecer? Perguntando a quem me fez, a quem me criou. Quando eu preciso mexer, por exemplo, esses dias eu comprei um microfone, aí tá aqui, ó, né? Um microfone aí para usar nas lives e tal. Eu precisei ler o manual para entender como ele funciona. E aí eu consigo tirar o melhor desse microfone. Então, quem nos criou foi Deus. E qual é a melhor forma da gente nos conhecer, da gente nos amar, da gente tirar o melhor de nós? Nos voltando ao Criador. E o Criador se revela para nós através da revelação geral, que é a Bíblia Sagrada, e através da revelação especial, que é o próprio Cristo que encarnou. E por meio do Espírito Santo, que nos convence do erro e do pecado. Então, no momento que nós nos voltamos ao Criador, nós seremos pessoas melhores e nós vamos influenciar diretamente na cidade, porque nós vamos promover cidadania. No momento que eu me volto ao Criador e que eu consigo, então, entender a minha importância na sociedade e a importância do próximo, qual vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser lutar pelas liberdades minha e do próximo. Inclusive, quando o próximo não crê da mesma forma que eu. Inclusive, quando o próximo é um esquerdista comunista que quer destruir o evangelho, eu vou lutar por ele. Eu vou mostrar para ele como é importante a liberdade. Eu vou mostrar para ele que ele está no caminho de perdição, mas com amor, com urbanidade. Né? Também eu vou votar, eu vou ser votado, eu vou atrás do vereador da cidade, eu vou atrás do deputado, eu vou me envolver nas ONGs da cidade. Por quê? Porque isso é o melhor para a cidade. Eu cobrar dos mandatários, eu cobrar responsabilidade e não simplesmente... eu nem sei quem eu votei para vereador na eleição passada. Se você não sabe quem você votou para vereador passado, você é um cafajeste. Né? Por quê? Porque você não está se importando com a cidade. Porque você está se importando só com o seu umbigo. Né? Então, amar o próximo, ser cristão, é saber quem você votou. Porque você se preocupa com a cidade, porque você vai cobrar de quem você votou. Isso é exercer as liberdades políticas. E, por fim, os direitos sociais, que é algo que a igreja faz desde que ela existe, quer se importar com o vulnerável, quer se importar com o pobre, com a pessoa que está em condição de miserabilidade, se importar com a viúva, com o órfão, com a pessoa que está em isolamento social por uma condição física, como é o caso do mudo, do surdo e de tantas outras pessoas. Como eu me importo com elas? Eu me importo com elas estendendo a mão, fazendo a minha parte. Eu vou contar uma metáfora para vocês aqui, vou fazer uma alegoria, né? O menininho estava na praia e ele estava cheia de estrelas do mar ali na beira da praia,
e ele pegava uma estrela do mar e jogava no mar de volta, e assim ele ia fazendo. Aí chegou um sábio com óculos fundo de garrafa, olhou para ele e disse assim: menino, o que adianta? São milhares de estrelas no mar. O que adianta? Você vai salvar uma, mas tem milhares que vão morrer. Não adianta, esse trabalho que você está fazendo é inócuo, não vai fazer diferença. Aí o menino pegou aquela estrela, jogou no mar e disse para o sábio: eu fiz diferença para essa estrela que eu acabei de jogar no mar. Né? Então nós precisamos ter essa convicção, e nós somos, hoje, pensando apenas em protestantes, nós somos 50 milhões de brasileiros. Se cada brasileiro se importar com 3 estrelinhas, com 3 pessoas, nós vamos... todos os brasileiros vão ser tocados pelo Espírito Santo, né? De uma forma ou de outra. Então, nós precisamos levar as pessoas para o mar. E por isso que a igreja é tão fundamental para a cidadania, porque o cristão de verdade ele faz isso, e ele impacta diretamente na democracia, porque a democracia não vive sem cidadania, porque a democracia precisa de liberdade mais igualdade. Se você tiver só igualdade, você vai acabar tendo um regime totalitário, em que a lei vai obrigar que todos andem igual, corte o mesmo cabelo, da mesma forma, como acontece na Coreia do Norte. Né? Agora, se você tiver só liberdade, você vai ter um individualismo exacerbado, em que as pessoas não se preocupam com os outros, cada um vive encastelado no seu trono. Nós precisamos ter as duas coisas. Liberdade, mas responsabilidade. As pessoas se importando com o próximo. Isso é o que é democracia, esse é o combustível da democracia. E esse combustível se chama cidadania. Por isso que é o segundo fundamento da República, está lá no artigo 1º, inciso 2º da Constituição. E por isso que a igreja é tão importante. Então, quando pessoas atacam a igreja, diz que a igreja tem que mais é que ficar fechado, que a igreja só quer saber de dinheiro do povo, na verdade, você está atacando a democracia. Você está atacando esse regime de governo que para nós ocidentais, está claro que é o melhor regime de governo ou menos pior. Você quer realmente fazer isso? Você quer atacar a democracia? Ou você quer que a democracia cresça? Lembrando que a nossa democracia é jovem. Nós temos apenas aí, de 86 para cá, uma democracia. Né? E com isso eu dou o direito de resposta aí para o Leclerc. Muito obrigado pelo seu ato democrático. Para começar, o meu óculos não é fundo de garrafa, tá certo? Meu óculos é muito maneiro, muito legal, muito contemporâneo. Isso aí é uma narrativa, hein? Muito bom. Narrativa nada. Isso tá aqui concreto, uma prova, não tem nada de narrativa. Ficou até revoltado, foi embora. Eu já usei fundo de garrafa há muito tempo, porque eu uso óculos há mais de 40 anos, eu uso desde os 3 anos de idade. Então eu já usei fundo de garrafa, mas hoje os óculos estão modernos, estão maneiros, isso é um preconceito da sua parte, muito absurdo, tá certo? Agora eu quero falar sobre vários aspectos que você abordou, que são interessantes, né? Já que você falou na igreja como uma instituição que representa bem o conceito da democracia, né? O conceito da cidadania e o conceito do cuidado com o outro. Bom, uma coisa legal para a gente pensar, Tiago, é que a pandemia, o isolamento social, colocou todas as pessoas dentro de casa, né? Você tinha muitas coisas para se distrair com o tempo, seu trabalho, sua escola, sua faculdade. Então, muita gente morava na mesma casa e tinha diferentes horários de convivência, né? Um sai às 6, outro sai às 7, outro sai às 8, outro sai às 9. Então, as pessoas não estavam convivendo. E aí, de repente, você para tudo mesmo, até o futebol que estava te distraindo, né? A novela que agora está repetindo, você para tudo, e você então começa a olhar para o outro. O que a gente descobriu nesse tempo? Que nós não nos escutamos, né? Nós às vezes nos ouvimos, mas ouvir é igual você fazer barulho. Ouvir tem a ver com ruído. Eu estou falando com você aqui, a janela está aberta, eu estou ouvindo lá barulho de serra, barulho de carro, enfim. Agora, escutar tem a ver com olhar, com empatia, com respeito ao outro, né? Essa é uma meia-culpa
como diria Agostinho, já que você citou, né, Agostinho falava sobre isso, meia culpa, máxima culpa. A gente precisa fazer a meia culpa com relação a essa nossa convivência, né, como cristãos, que invocamos a democracia. Então, nesse primeiro momento, eu quero falar sobre isso. A gente, às vezes, nas nossas comunidades de fé, nas nossas confissões, às vezes, dentro das mesmas comunidades, nós não nos escutamos. Não nos escutamos e não damos espaço para que o outro fale, para que o outro pense. Ainda que as comunidades de fé protestantes tenham como confissão básica, como centralidade da fé, a palavra de Deus, as escrituras, para seguir, para entender a revelação máxima do Criador, mas cada cidadão é um indivíduo com as suas necessidades, né? E muitas vezes numa reunião pequena com 20, 30, 40 pessoas, nós não conseguimos nos escutar. Você falou da universidade, a universidade é outro ambiente que a gente tem dificuldade de escutar um ao outro, né? Então é todo mundo defendendo a sua ideia, a sua verdade como absoluta, o tempo todo. Tudo que eu acredito é verdade, tudo que você fala é mentira. É assim que as coisas chegam para nós hoje, é assim que as coisas chegam para nós, às vezes, dentro da igreja, dentro da família, né? A gente está falando de cidadania, mas muitos filhos não são cidadãos com seus pais, muitos pais não são cidadãos com seus filhos, entre irmãos, entre cônjuges. O que a gente tem o tempo todo é um processo de anulação do outro. Anulação do outro. Então não há empatia, não há diálogo, não há reciprocidade, a gente vai anulando. É isso, é isso, é isso, é isso. E isso que eu estou falando, essa explicação que eu estou dando... Né? Oi? Fruto do individualismo. Fruto do individualismo e contrário a tudo que a palavra de Deus nos ensina, como a gente citou aqui o Éden, como você citou aqui a ação do Espírito Santo no indivíduo. Então, eu entendo que num primeiro momento a gente precisa fazer a meia-culpa. Essas lives, por exemplo, que a gente faz, eu e você já fizemos 3, já fiz uma com o Jean também, elas também são ferramentas de escuta, onde um fala, o outro ouve, depois argumenta. Então não é uma luta entre verdades e mentiras, certo e errado. Isso tem a ver com o exercício da cidadania. Então, nesse ponto, eu deixo aqui esse recorte, né, na minha fala, para que cada um de nós, nas nossas comunidades de fé, nas nossas igrejas, nas nossas confissões, comecemos a exercitar a cidadania, né? Dando voz, ouvindo, se relacionando, amando o próximo. Porque o amor ao próximo ele não é lúdico e também não é intelectual, nem abstrato. Ele é tangível, ele é prático. Né? Ele é prático, ele é tangível, ele é real. Eu quero ir para a universidade como cristão, eu quero estudar educação, assistência social, psicologia, eu quero me tornar professor e não quero que as pessoas fiquem me ofendendo, né? Porque eu sou cristão. Né? Não quero que elas fiquem me ofendendo, eu quero que elas respeitem a minha voz, a minha opinião, a minha percepção. Da mesma forma, os cristãos precisam aprender a exercer a sua cidadania dando ouvido ao outro. E aí também, vou fazer um outro recorte aqui, Thiago, para a gente aproveitar essa pandemia para participar mais dessas lives, né? Para ler mais, né? Para estudar mais, para aprender mais. Você que durante a live já citou várias vezes a Constituição, você sempre faz isso, cita a Constituição, cita as leis, cita... Muitas vezes nós debatemos sobre assuntos e não sabemos nem sobre o que estamos debatendo. Né? Então isso também é importante. Né? Você, por exemplo, a gente está falando aqui que a igreja está sendo combatida. Né? As comunidades... Como? Em que elas estão sendo atingidas? Nós já fizemos 2 lives sobre direito religioso. Né? Qual é o cerne dessa perseguição? Ou desse início de perseguição? Ou dessa contestação? Como que nós vamos lidar com essas questões? Né? Eu acho que é muito legal quando você pensa, por exemplo, em Abraham Lincoln, nos Estados Unidos, né? Que foi presidente americano, considerado até hoje um dos maiores políticos dos Estados Unidos, que fazia o seu discurso na Casa Branca com a Bíblia na mão. Ele morreu lutando pela democracia, pela cidadania, lutou contra a escravidão. Então, mas ele tinha a sua fé bem estabelecida, bem consolidada, e tinha os seus argumentos políticos relacionados à democracia, à cidadania, aos direitos das pessoas. Então, eu acho que todos nós agora precisamos nos inteirar,
né? Você às vezes entra na internet, o pessoal, tô cansado desse assunto, tô chato, não aguento mais. Não, a gente tem que se inteirar, a gente tem que participar, tem que ouvir. O Thiago está fazendo live toda hora sobre isso, né? De vez em quando eu entro nas lives que ele faz, porque a gente precisa ouvir ele, o Jean, ouvir outros, outras pessoas de outras áreas, ouvir o que essas pessoas estão falando, porque esses argumentos vão nos ajudar a construir essa base teórica do nosso pensamento. E qual é o nosso pensamento? A democracia, ela é importante, fundamental e decisiva para que o nosso país mantenha as suas liberdades, para que as pessoas sejam respeitadas nas suas liberdades individuais, para que elas possam ser livres para tomar as suas decisões, para que elas possam ter paz para viver, para que as empresas se organizem melhor, para que as universidades invistam, para que as pessoas vivam melhor. Se a gente não tiver essa liberdade de fé, de expressão, né, de direito, a gente vai ter que começar, exatamente como você falou, a gente vai ter atrofia, né, na nossa estrutura de país, de cidade. E aí vou retomar aqui algumas coisas que você falou, né? Quantos cristãos nós conhecemos, Thiago? Eu não vou ser ousado como você, mas quantos cristãos nós conhecemos que se tornam alienados na hora das eleições, né? Ou pregam e propagam a alienação entre seus amigos quando você propõe uma discussão política, né, sobre ideias. Os caras não querem ouvir, não querem, dane-se, que saco esse negócio de política, eu nem sei em que eu votei, eu anulei o meu voto, não quero saber. Então, a gente agora que está aqui debatendo esse problema que está diante dos nossos olhos, né, dos sites sendo bloqueados, né, das igrejas sendo fechadas, dos cultos sendo interrompidos dentro de casa, né? A pessoa está dentro de casa com a família, vem um oficial de justiça e interrompe aquela prática. Nós que estamos aqui agora debatendo esse problema, precisamos rever a nossa posição política, sociológica, né, a nossa posição cidadã, porque precisamos sim, né, de vez em quando, parar para assistir um canal desse aí, canal da Câmara, canal do Senado, né, e saber, hoje, por exemplo, eu estava lendo que tem 19 mil projetos em tramitação no Congresso. Sobre o quê? Favorece quem? Por que os bons projetos estão parados? Por que o projeto da fake news, por exemplo, vai ultrapassar, vai se colocar, ele surgiu agora e vai ficar na frente de 19 mil projetos anteriores? A quem interessa esse movimento? Qual o efeito que se busca? Então a gente fala no Facebook, no Instagram, fala pra caramba, mas às vezes a gente não sabe nem o que está falando, né? As pessoas envolvidas, o que está por trás desses movimentos, dessa construção. Além disso, Thiago, o exercício da cidadania também é importante para a manutenção da história, né? Para a manutenção da história. E parece que a nossa memória cidadã é muito fraca, né? A gente olha para o cara na televisão e esquece o que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Será que nós vamos nos lembrar? Será que nós vamos nos lembrar de todos esses governadores, por exemplo, que receberam milhões, abriram hospitais de campanha, não atenderam ninguém e agora fecharam os hospitais de campanha, né, alegando a pandemia e tal, gastaram uma fortuna. E o cidadão, às vezes, não tem direito. Ele tem o direito, mas ele não tem, por exemplo, assistência de saúde, ele não tem remédio, ele não tem calçada para andar, né? Ele não tem nenhum tipo de suporte, a escola do filho dele não funciona, mas esse dinheiro circulou e desapareceu. Nós vamos nos lembrar? Nós vamos exercer a nossa cidadania e vamos debater isso depois? O senhor não pode falar sobre esse assunto, porque quando o senhor teve a oportunidade de estar no governo e promover a democracia, o senhor fechou a minha igreja. O senhor veio aqui pedir voto na minha igreja agora, mas o senhor fechou a minha igreja. O senhor gastou essa grana toda aí nesse hospital de campanha que não atendeu ninguém. Temos um caso aqui da cidade de Friburgo, que é na Serra aqui do Rio de Janeiro, que a prefeitura fez o hospital de campanha por causa da pandemia, tal. Agora que a gente está no inverno, no pico do inverno em Friburgo, o prefeito fechou o hospital de campanha,
sem ter atendido quase ninguém, e essa semana deu lockdown na cidade. Isso não faz sentido. Né? Então você proíbe o direito de ir e vir das pessoas, proíbe o direito das pessoas irem à igreja, manifestar sua fé, trabalhar, tudo que nós já falamos em outras lives. Aí eu pergunto, você que está assistindo essa live agora, vai exercer o seu direito cidadão e vai se posicionar, né, com dados concretos? Olha, eu me lembro de você naquela eleição, eu me lembro de você naquele período, eu me lembro do que você falou, né? Porque isso também... Agora temos eleição, né? Exatamente. É agora, a eleição é agora no final do ano. Para prefeito, né? Para vereador. Então, essas discussões, elas são muito relevantes, porque, Tiago, eu quero aqui trazer de volta as ideias da reforma protestante, que são coisas que a gente sempre fala, né? A beleza do cristianismo é exatamente essa. São cristãos reconectados com Deus pelo poder do Espírito Santo, que no seu papel social manifestam a glória de Deus e abençoam a sociedade. Então você, como advogado, vai ser um advogado cristão, cheio da presença de Deus, que vai cobrar o preço justo para fazer o melhor trabalho possível. Para crentes e não crentes, para bons e maus, para justos e injustos. Como nós aprendemos na reforma, né? Que o sapateiro cobra o preço justo, o preço sem ganância, pelo melhor sapato possível. Então, os cristãos têm um papel importantíssimo na sociedade. Não é um papel de catequização, porque o nosso trabalho não é catequizar, é testemunhar da fé, né? Da fé que nos atingiu em Cristo Jesus. A gente não está aqui para fazer catequese, para impor a nossa fé, mas como representantes de Deus, como embaixadores de Cristo, como a Bíblia nos ensina, nós estamos aqui como representantes do Senhor para promover o bem, como nós também aprendemos lá em Pedro, né? Salvos em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Então a prática das boas obras é isso, é a liberdade, é a cidadania, é o professor cristão na universidade dando a melhor aula, né? Dando acesso ao melhor conteúdo, abrindo a mente, promovendo a autonomia do pensamento nas igrejas, no direito, na medicina, os empresários. Então, nós precisamos aproveitar essa fase que a gente está vivendo de uma certa opressão velada, né? Uma opressão velada, um patrulhamento velado que a gente está vivendo, aproveitar esse momento para fazer essa reflexão importante e acabar também, Tiago, com esse mito, com esse tabu, com esse preconceito relacionado à política. Não, que religião e política não se misturam. Isso não existe, irmão. Nós precisamos de servos e servas de Deus nos cargos da sociedade, também, em todos os lugares. Precisamos de cristãos na política, né, no direito, na medicina, no empresariado. Para quê? Para que o cristianismo não só tenha voz, não é para ter voz e nos representar só, é para promover o bem contra toda essa nuvem de escuridão que se levanta, que vai oprimir crentes e não crentes, vai oprimir todo mundo. Os cristãos precisam se espalhar para espalhar a luz que eles têm no seu coração. Essa luz vai expondo as estratégias da escuridão. Veja como isso que você falou é importante, né? A Constituição tem no seu artigo 1º os fundamentos e no seu artigo 3º os objetivos. E o inciso 4º do artigo 3º diz que um dos objetivos centrais da República Brasileira é promover o bem de todos. Não é? Exatamente. Você acabou de falar, promover o bem comum. E a promoção do bem comum, ela exige que eu pense no outro, que eu me importe com o outro. E esse pensar no outro, esse me importar com o outro, demanda necessariamente a participação política. Pode ser a participação política na sua forma final, que é eu me candidatando a um cargo público, a um cargo eletivo, ou até eu sendo funcionário público, porque o servidor público é um cargo político, o funcionário público está na estrutura do Estado, né? Então ele está no conceito político de deixa eu só fazer
Deixa eu só fazer um recorte em cima do que você falou agora, para todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo ao vivo e vão assistir depois. Quando você que está assistindo essa live pensa em fazer um concurso público para se tornar servidor público, você precisa fazer essa reflexão. Você quer fazer o concurso para garantir o teu salário para o resto da vida e botar o boi na sombra, ou você quer fazer o concurso para servir o público? Servir o povo, servir a nação. Servir o povo. Né? Então porque quando você vai no, Deveria porque você quando vai no, não é? Quando você vai num órgão público, você é mal atendido, né? Você é mal servido, você não é considerado, e tem cristãos ali também. Essa reflexão, como a Bíblia vai nos ensinar, essa metanoia, essa mudança na maneira de pensar, também tem que começar de nós, né? Cristãos se candidatando a cargos públicos para servir a população. Servir a população como Cristo nos serviu. E esse bem vence o mal. Né, cara? Esse bem é poderoso para vencer o mal. Mas não há quem faça o bem. Pois é. Alguém está perguntando ali sobre o livro. O livro você compra no direitoreligioso.com.br. Deixa eu felicitar aqui alguém que entrou nessa live e que entendeu isso, que é o presbítero André Bahia. O presbítero André Bahia é um empresário, ele poderia fazer como muitos brasileiros fazem, que é se preocupar com o seu umbigo, ganhar o seu dinheiro e etc. E, enfim, né? Não. O presbítero André Bahia é um ativista social, é alguém que está nas redes sociais reverberando os valores de virtude, o combate à corrupção, e ele não precisava fazer isso. Ele é um empresário bem-sucedido lá no Piauí, da construção civil. Ele poderia seguir a sua vida e ganhar mais dinheiro, né? Não. Ele até prejudica o seu negócio na medida em que ele se posiciona em determinadas pautas que vai atrair também o ciúme e o ódio de determinadas pessoas, né? Então, gente, nós precisamos nos preocupar com o bem do próximo. E se preocupar com o bem do próximo tem essa característica que eu falei, né, que o Leclerc complementou muito bem, né, que é votar, ser votado, ou servir o povo em um cargo público por concurso, ou então a segunda parte disso, que é se preocupar com o próximo, que é se preocupar, é cobrar os políticos, saber em quem eu vou ver, estudar os propósitos, estudar os candidatos. Agora tem eleição, e as eleições desse ano são as eleições mais importantes, porque são as eleições locais, que é onde as coisas realmente acontecem, porque o governo federal está lá em Brasília, está longe, o governo estadual também, o governo local, o governo municipal, que tem muita autonomia no Brasil, os municípios têm muita autonomia, a nossa federação de 3 níveis ela é única no mundo, os municípios no Brasil, o Brasil é um país que mais dá autonomia para os municípios no mundo, para os países que têm essa forma de federação. Então, as eleições agora, que serão provavelmente no final de novembro, são importantíssimas. Você precisa se preocupar com elas. Se você quer o bem para o país, se você quer o bem para a sociedade, se você quer que a igreja floresça, se você quer afastar, rechaçar esses absurdos que estão cometendo contra a igreja, por exemplo, o município de Rio Grande, um dos municípios mais antigos do Brasil, município histórico, o município de Rio Grande, o prefeito simplesmente disse que a igreja pode funcionar com as pessoas estando 50 metros de distância de uma da outra. Olha só. Isso é uma coisa assim, que, como diz aqui no risível, né? Risível, a gente vai ir. É o fim da picada. Né? O distanciamento controlado é 2 metros. O cara está falando que é 50. Então, tu pega um templo enorme, um templo de 1.000 metros quadrados, que é enorme, 1.000 metros quadrados. Pode ter 20 pessoas dentro da igreja.
Mas o ônibus pode, né? Andar aglomerado, né? Não, o pessoal pode andar em pé, encostado no outro. Em Rio Grande, o ônibus deve ser assim, deve ser um motorista e um passageiro. É um carro para cada pessoa. Para cada passageiro. Não, aqui no Rio não também. Porque é perseguição à igreja. É perseguição religiosa. Não é nem simbólica, é descarada. Esse cara é um perseguidor da igreja, esse prefeito. E é capaz dele se candidatar e se reeleger. É capaz dele se candidatar a deputado estadual na eleição que vem e se eleger. Por quê? Por culpa de você. Por culpa dos cristãos que elegem um cidadão desse. Porque se os cristãos são 88% da população, como é que um cidadão desse se elege? Eu não sabia, ele se revelou agora. Ok, mas esse cara não pode se eleger nunca mais para nada. Foi essa e nunca mais. Ele não está interessado no bem comum, né? Não está interessado em nada, só está interessado em si. Esse é o problema. E aí tem algo que é interessantíssimo. E aí a gente já caminha para o fim. Se você é liberal demais, se você se preocupa só com a liberdade, você vai acabar caindo no individualismo em que você não quer saber do outro. E aí nós temos um vício, tá? Que chama-se alienação. Todo mundo fica alienado porque um quer passar por cima do outro. Bom, se você se preocupa demais com igualdade, no sentido que todos têm que ser iguais, não importa as diferenças, você vai cair num vício que chama-se alienação. Por quê? Porque se não se importa de diferença, se todos são iguais e não importa nada, acaba criando também uma massa de manobra que o governo central, que o líder, que o partido faz o que quiser com essa massa de manobra. O que é isso? A alienação. Então, se a gente for só para a liberdade, a gente vai ter alienação. Se a gente for só para a igualdade, a gente vai ter alienação. Como é que faz? Nós precisamos entender que não é nem muito ao céu, nem muito à lua, nem muito ao sol, nem muito à lua. Nós precisamos amar o próximo. Nós precisamos, como diz, amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós precisamos, sim, nos importar conosco, mas, sim, também se importar com o próximo. E aí nós temos, neste versículo, unido, liberdade e igualdade. Então, essa eu acho que é a minha mensagem final, né? Reverberar isso, participar politicamente da cidade, vem eleição aí. A igreja é fundamental nesse processo, porque a igreja já participa das coisas da cidade. Você participando de uma igreja, você ajuda os pobres, ajuda os necessitados, se preocupa com a cidade. Mas tem uma coisinha a mais que você precisa fazer, que é se preocupar politicamente com a cidade. Senão, ninguém aqui está dizendo que tu tem que ser candidato. Se tu quer ser, se Deus te chamou para isso, maravilha. Mas Deus chamou poucos para isso. Mas Deus chamou todos para se preocupar com a cidade. E você se preocupa com a cidade, se preocupando com quem é candidato, com quem está no processo político. Meu muito obrigado aí a todos que ficaram conosco essa 1 hora. Já vou dar a palavra aí para o Leclerc se despedir. Mas então, eu vi que tem pessoas interessadas pelo nosso livro aí, direitoreligioso.com.br, está inclusive em promoção aí por causa da pandemia. Nós temos um curso também de direito religioso que você pode ver nesse mesmo site, tá? Os blogs aí que a gente escreve, eu já falei, Gazeta do Povo, Voltemos ao Evangelho, Gospel Prime, Burke Instituto Conservador, e por aí vai. Agora aí nós vamos ter a jornada do IBDR, a segunda jornada, que nós vamos falar de quê? De política. Vamos falar de política na segunda jornada. Segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite e sexta, em 2 oportunidades, nós vamos falar sobre política o tempo inteiro. Todas as noites. Ministro André Mendonça, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, deputado federal Marcel Van Hatten,
Deputado Marcos Feliciano, sim, nós vamos ouvir os diferentes, nós vamos ouvir todos, porque isso é importante, tá? E agora eu devolvo aí a palavra ao Leclerc, ele tem 1 minuto para se despedir. Tá contando aqui. Thiago, te agradeço aí o convite, foi muito legal. A gente precisa fazer mais, falar mais sobre esses assuntos, né? Quem quiser conhecer mais do trabalho que eu realizo aqui no Rio de Janeiro, é só acessar o canal lá, youtube.com/Oficina da Palavra, sempre trabalhando por mais clareza, por mais conhecimento e por liberdade, né? Que Deus nos ajude nesse momento difícil e que nós sejamos úteis para Deus nesse momento que o Brasil tanto precisa. Se a gente ficar enfurnado dentro da igreja, cada um na sua, a gente não vai fazer nada. Precisamos fazer algo. Então, que Deus nos dê graça, inteligência, sabedoria e coragem para ser úteis. Obrigado.